Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Amém, graça e paz a todos. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 21. Eu quero ler a partir do versículo de número 14. Queria compartilhar com vocês nessa noite o tema 5 respostas de Deus no deserto. 5 respostas que Deus dá para a gente quando nós estamos no deserto. Eu quero usar esse texto, versículo de número 14. Eu vou ler alguns versos só. A história de Agar e seu filho. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, de uma maneira muito especial o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. E nós te somos gratos, Senhor Deus, porque estamos aqui para te adorar. Estamos aqui porque temos obediência ao Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Queremos que essa palavra venha de encontro à nossa vida. Em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, para que sejamos ministrados. Amém e amém. Senta no seu lugar. Essa palavra Deus me deu hoje no meio de muita correria, no meio de muita tribulação, que hoje foi um dia bem corrido, um dia bem desafiador. Mas no meio dessa correria toda, que faz parte da nossa vida, na verdade, né? Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Aí Deus me trouxe essa palavra, já no período da tarde, sobre respostas que Ele nos dá quando nós estamos no deserto. Quando você está num momento difícil, ou quando você está vivendo um deserto na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite e vai trazer resposta para você, porque assim como Ele trouxe resposta para Agar e para o seu filho Ismael no deserto, assim o Espírito de Deus também nos traz quando nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida. Talvez seja a sua história hoje, a sua realidade, e você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. A história começa no versículo 14, falando que Abraão, ele libera a sua escrava Agar com seu filho Ismael para o deserto, porque a sua esposa Sara não estava conformada com a presença de Ismael, e por isso o próprio Deus autorizou que esse menino fosse mandado para o deserto junto com a sua mãe. E aí, a história começa dizendo que Abraão acordou bem de madrugada, tomou pão, um odre de água, e entregou a Agar. Ele colocou algumas provisões nas mãos de Agar, e deu também para o filho. E diz a palavra que despediu eles foram para o deserto. Você imagina o que é um deserto. Havia uma provisão, mas na verdade Abraão não sabia quanto tempo Agar iria permanecer no deserto. Então a provisão que Abraão deu para ela era uma provisão que tinha limites. Mais cedo ou mais tarde iria acabar. E no deserto é um lugar onde você não acha água. A nossa vida é assim. Quando a gente está vivendo um momento difícil da nossa vida, dificilmente nós achamos alguma coisa que possa nos satisfazer e possa resolver o nosso problema.
São alguns desertos que Deus permite que nós passemos, né? Só que aqui a gente vê a história começando com Abraão dando uma quantidade de provisão para ela e para o filho. Então, num determinado ponto do deserto, essa provisão iria acabar. Porque a provisão natural que nós temos tem limite. Quando você está num momento difícil da sua vida, você vai tentar lutar com algumas coisas que você tem. Mas vai chegar num ponto da sua vida que você não vai conseguir mais caminhar. Vai chegar num ponto que você vai precisar de uma provisão sobrenatural. Porque a gente não tem poder para resolver tudo. Nós não temos recurso para a nossa caminhada. Existem momentos da nossa vida que a gente não vai conseguir resolver tudo. Tem momentos que a gente fica assim perdido. E muitas pessoas morrem no deserto da vida. Mas a Bíblia ensina que Agar foi com seu filho para o deserto. O próprio Deus autorizou Abraão a mandá-la para o deserto. Deus tinha uma promessa também para aquele menino, apesar de ser filho de uma escrava. E diz a palavra de Deus: e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15: e consumida a água do odre, acabou. Acabou a água. E agora? Acabou a água. E eu acredito que a comida já havia acabado há muito mais tempo. Porque numa situação de deserto, a água é muito mais importante do que a comida. E diz a palavra de Deus no versículo 15 que a água do odre se acabou. Ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque ela dizia: eu não quero ver o menino morrer. A provisão acabou. A provisão humana acabou. Então, uma resposta de Deus no deserto significa que a provisão de Deus começa quando termina os nossos recursos. A provisão de Deus, ela aparece quando termina os nossos recursos. Ou seja, Deus só vai fazer onde nós não conseguimos fazer. Essa é uma lição para o deserto. O Senhor vai entrar em ação quando você não tiver mais condição de fazer. Enquanto você puder fazer, Deus não vai entrar em ação. Você tem capacidade de fazer e você tem capacidade de ir até um limite. Foi isso que ele falou para Josué: esforça-te, tem de ânimo, e eu te ajudarei. Esforço, ânimo, é algo da própria pessoa. Esforço é nosso. Se animar, levantar a cabeça, caminhar, é responsabilidade nossa. Mas aí nós queremos que Deus resolva e atue em áreas que é de nossa responsabilidade. Muitos de nós estamos pedindo a Deus: Deus, me dê onde você tem. Você está buscando algo que Deus já te deu. Você tem condições, você tem conhecimento, você tem sabedoria, você sabe o caminho. E muitas vezes a gente fica no silêncio de Deus, porque a gente fica esperando algo que nós já temos. Quantas vezes na minha vida eu fiquei esperando a resposta de Deus, e depois de muito tempo orando: Deus, me mostra uma saída, me mostra uma saída. E no final da história, depois de muito tempo, Deus falou comigo o seguinte: olha, quem tem que resolver isso é você. Você tem que resolver isso. Não sou eu que tenho que resolver isso. Está sob o seu domínio, está sob o seu controle. Olha que interessante. Até essa semana, eu estava orando por algo, para que Deus resolvesse alguma coisa para mim. Aí, à noite, Deus ministrou meu coração: você tem autoridade para resolver isso. Você tem que fazer isso. Essa é a sua responsabilidade. Não adianta ficar falando: oh, Deus, faz isso. Deus não vai agir em áreas que é de nossa responsabilidade. Todo mundo tem recurso. Todo mundo tem capacidade. Todo mundo tem um nível de conhecimento o suficiente para você poder caminhar.
O suficiente para você resolver muitas questões na sua vida que você não quer resolver e que você quer deixar para Deus resolver. Então use a sua inteligência. Use o seu conhecimento. Use a força que você tem. Use a coragem que você tem. E coloque em ação. Porque quando você não aguentar mais, o Senhor vai agir. Quando a provisão humana acaba, é o momento da provisão sobrenatural de Deus entrar. Então lute, persevere, prevaleça enquanto você aguentar. Tem muita gente que cruza os braços e fica querendo que Deus resolva tudo. Ele não vai resolver. Queria te dizer isso. Ele não vai resolver, porque são áreas que é da sua responsabilidade. Tem coisa que a oração não resolve. Então, nós temos que lutar. Nós temos que lutar com o que temos. Nós temos que usar as nossas provisões, os nossos recursos. Quando você quer pagar alguma coisa, uma dívida, você tem que comprar alguma coisa cara, você fica assim, oh Deus, eu quero tanto. Mas o que você fez para que você tenha isso? Eu só estou orando. Mas é só orar que a gente... Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Nós temos que lutar, nós temos que tentar, nós temos que explorar recursos. E quando sair do nosso nível e entrar no nível de Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer, porque Ele vai resolver para você. Ele vai entrar com provisão onde for preciso. A Bíblia diz aqui, e consumida a água do odre, ou seja, a água acabou. A água acabou. A provisão que ela tinha, que foi dada por Abraão, acabou. Acabou o recurso. E aí você vai começar a ver uma história sobrenatural que começa a ser escrita aqui agora. Começa a ser escrita. Então, se você quer saber uma resposta de Deus no teu deserto, aprenda isso. Deus só vai agir onde você não pode agir. Os recursos dele vão surgir quando os seus recursos se esgotarem. E ele sabe quando a gente não tem força. Ele sabe. Não adianta você falar assim, Deus, eu não tenho força, não. Ele sabe que você tem força. Eu sempre dou um exemplo aqui na igreja, que quando a gente cai na água, a gente aprende a nadar rapidinho. Não é? A gente aprende a nadar. Tem gente que fala assim, eu não consigo. Consegue? Eu, por exemplo, eu nado, mas não tenho muito hábito de nadar. Se você me mandar nadar 30 metros, eu vou chegar do outro lado assim, bem cansado. Não tenho prática para nadar. Não tenho prática. Mas quando eu era mais novo, também não tinha tanta prática. E teve um amigo meu que estava se afogando, ele estava mais ou menos uns 100 metros longe de mim. Você imagina, 100 metros. Aí, eu e outro rapaz, a gente sabia nadar, mas a gente não sabia salvar, é diferente. Ele estava se afogando, aí eu falei, vamos pular? Vamos lá salvar ele? Igual herói, né? Igual cinema, né? Aí foi os dois. Fomos nadando. Quando nós chegamos perto dele, cadê? Como é que salva? Ele agarrou no meu pescoço e no do outro e afundou, os três afundaram. Aí eu fiquei desesperado, eu vi a minha vida passando todo na minha cabeça assim, falei, agora eu vou morrer. É uns flash que vai passando, né? Aí, graças a Deus, que veio um cara muito habilidoso e pegou esse rapaz pelo braço, falou, pode soltar ele que eu levo ele. E veio trazendo ele e ficou. E eu fiquei lá no meio. E com aquele cansaço, aquele sufoco e bebendo água, eu tive que voltar até a margem novamente. Aí você imagina. Então, na necessidade, eu tirei força de onde eu não tinha, mas eu cheguei do outro lado. Então, a gente tira força. A gente tira força para salvar um filho, para salvar um casamento, para salvar isso. A gente tira força, a gente dá um jeito rapidinho. Quando precisa do remédio para o filho, a gente arranja de jeito. O remédio aparece. Ah, não aparece, irmãos, claro que aparece. Aparece ou não aparece? Amém? Então nós temos muito mais do que nós pensamos. Nós somos muito maiores do que nós imaginamos. Só que a gente acha que é fraco. Por isso que Deus está te deixando nessa situação de deserto, para você entender que você pode ir mais longe. Você pode ir mais fundo, você aguenta muito mais do que você imagina. E pode se esforçar. Quando acabar o seu limite, Deus vai entrar em ação e vai fazer o sobrenatural acontecer com você. Amém?
Segunda resposta de Deus no deserto, está no versículo de número 17. Depois que ela disse: eu não quero ver morrer o menino, assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Começou a chorar. Olha que coisa difícil. Ela chorou. Chorou por causa da circunstância, chorou por causa daquela situação. Mas diz a palavra que, no versículo 17, que ouviu Deus a voz do menino. A voz do menino. Aí eu não sei, será que esse menino estava chorando? Será que esse menino estava orando? Eu só sei o seguinte: o choro da mãe não foi ouvido. Porque a Bíblia diz isso. Porque a resposta de Deus aqui é a seguinte: e ouviu Deus a voz do menino. Mas o versículo 16 está enfatizando o choro da mãe. Então dá a impressão que esse choro vai incomodar Deus. Dá a impressão que esse choro, essa situação difícil, esse levantar de voz, esse desespero da mãe dizendo: eu não quero ver meu filho morrer, e esse negócio vai comover Deus. Dá essa impressão. Quando nós estamos vivendo no deserto, a gente fica assim: ah, meu Deus, tudo vai acabar, eu não consigo, não sei o quê, e pai, se rasga para lá e se rasga para cá, e dá a impressão que Deus está sensível a isso. Dá a impressão que Deus vai responder conforme o nível do nosso choro, da nossa pirraça, da nossa lamentação. Dá essa impressão. Mas a Bíblia diz que ouviu Deus a voz do menino. Mas a Bíblia não diz o que o menino estava falando. A Bíblia não diz se ele estava chorando, ou se ele estava orando, ou se ele estava falando. Eu só sei de uma coisa: Deus ouviu a voz do menino. Talvez foi uma voz íntima. E tem momentos na nossa vida que a gente não precisa nem falar. A gente só dá uma respirada para Deus e faz assim. Já falou tudo. O senhor sabe, né? Eu tenho momentos na minha vida que eu estou passando tanta assim adversidade, que eu chego assim para orar, eu só levanto para Deus e falo assim: Deus, não falo mais nada. Às vezes nem sai nada. Mas nós servimos a um Deus que lê o coração. Mas o interessante aqui é que ouviu Deus a voz do menino. E depois que Deus ouviu a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Olha que interessante. Olha que interessante. Deus ouve a voz do menino. Agar estava chorando, se lamentando, dizendo um monte de coisa. Mas Deus ouve a voz do menino, e por causa da voz do menino, Deus dá uma resposta para Agar. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: nós temos que aprender a falar com Deus. Com Deus a gente não fala de qualquer jeito. Não é muito falar, não é muito gritar, não é muito espernear, não é a circunstância. Nós temos que falar com Deus. E temos que aprender a falar com Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ponto. Nós não sabemos orar como convém. E nós precisamos melhorar a nossa linha de comunicação com Deus. E muitas vezes não precisa de muitas palavras. Não precisa de muitas palavras. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus disse: tudo bem. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Aí nós entendemos uma coisa: a oração começa considerando Deus como Pai e o próximo como nosso irmão. Então a oração não é simplesmente você chegar e falar: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. A oração começa considerando Deus como Pai. E Pai é Pai. Você não é bastardo. Ele é seu Pai. Então tem que considerar Deus como Pai. Não é como um guru, como um gênio da lâmpada, que a gente diz assim: ó Senhor, eu estou devendo, hein, ó, a minha conta está lá estourada, vai me ajudar ou não vai? O Senhor não é Deus não, né? Deus não é gênio da lâmpada não. Tem um monte de gente que vem na igreja atrás só de milagre, atrás de resposta, atrás de bênção,
Na maioria das igrejas, as pessoas consideram Deus como um gênio da lâmpada. Faz 3 pedidos aí. Eu quero carro, eu quero casar, eu quero curar meu pé inchado. Aí tá, 3 pedidos, tá certo. O que eu tenho que fazer? Faz isso, acabou, tá certo, você vai receber a bênção. É o gênio da lâmpada. Deus é gênio da lâmpada. Ou fala assim, Deus, eu te dou ordem, olha aqui, ó Deus, eu estou determinando em Deus, eu te dou ordem, Deus. Aí Deus é empregado. Deus é empregado, tem que fazer o que o cara quer. Eu estou na igreja, eu sou dizimista, olha, eu sou dizimista, eu tenho 10 anos que eu sou crente, só tem que me dar, hein? Igual o filho pródigo, né, Fernando? Dá minha parte, que me cabe. Passa para cá, né? Então a gente trata Deus como o gênio da lâmpada, como empregado, como guru, com um monte de coisa. E nós temos que aprender a orar. Temos que aprender a orar. A verdadeira oração começa considerando Deus como Pai. Pai nosso que está no céu. Deus é Pai, irmão. Pai a gente obedece. Pai a gente tem que honrar. Pai a gente tem que amar. Pai a gente tem que honrar. Pai a gente tem que amar. Pai a gente tem que obedecer. Você vive do jeito que você quer. Então Deus é o seu pai. Você desonra Deus. Deus é seu pai. Tem que se achegar a Deus reconhecendo que Deus é pai. Amém? Esse é o primeiro princípio da oração. E o segundo princípio, Pai nosso, nós temos que considerar o nosso próximo como irmão. O nosso próximo é o nosso irmão. O Pai não é nosso? Se o seu próximo não é seu irmão, então você fala, Pai meu, que está no céu. É só seu pai. Se o Pai é nosso, então quer dizer que ela é minha irmã, você é meu irmão. O Pai não é nosso? Então como que a gente considera o próximo como irmão? A gente considera o próximo como inimigo. A gente fica enfatizando os defeitos. A gente fica guerreando, né? Que é o pior para as pessoas. A gente só quer o nosso bem. A gente não trata as pessoas como irmãos. Todos somos irmãos. Com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Esse é o princípio da oração. Se você não cumprir esses 2 princípios, você pode se recolher, que a sua oração não vai ser respondida. Então nós precisamos aprender a falar com Deus. A Bíblia diz que ouviu Deus a voz do menino. Deus, Ele tem princípios que fazem com que Ele possa ouvir a nossa oração. Alguns tentaram falar com Deus. Deus falou, eu não falo com vocês. Peça a Jó que ore. Aí eu vou ouvir a oração. Então nós temos que aprender que nós precisamos aprender a falar com Deus. Quantos estão entendendo? Essa é a resposta de Deus no deserto. Está difícil? Vai com calma. Ele é Pai. Está doendo? Vai devagar, Ele é Pai. Ele é Pai. Fica tranquilo que Ele vai resolver. Então ore direito, amém? Versículo de número 18 nos dá a terceira resposta de Deus no deserto. Diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha que interessante. Deus falou no deserto. Como é que pode? A gente começa a pensar, se Deus deixou o cara ir para o deserto, a mãe ir para o deserto e o filho ir para o deserto. E aí Deus está dizendo que vai fazer dele uma grande nação. Deus está dizendo aqui, no versículo de número 18, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Essa promessa, Deus só está reafirmando essa promessa, porque essa promessa já foi feita lá atrás, alguns versículos atrás. Deus havia falado já com Abraão.
Você quer uma promessa? Uma promessa que está sendo reafirmada por Deus aonde? No deserto. Na circunstância difícil, na dificuldade da vida. Então, outra resposta de Deus no deserto para a gente: a circunstância da vida não invalida a promessa de Deus na nossa vida. Não invalida. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, as promessas de Deus não foram invalidadas para você. Continua de pé. A gente diz assim: mas Deus me prometeu que eu seria uma bênção. E por que eu estou vivendo esse momento difícil? Olha, isso não invalida a promessa. Isso não aborta a promessa. Dificuldade é para ser vivida, enfrentada e superada. Mas não tem o poder de abortar a nossa promessa. A promessa de Deus para a nossa vida não está condicionada às circunstâncias da nossa vida. Se você está vivendo uma dificuldade, se você está vivendo um momento péssimo na sua vida, se você foi abandonado, se você foi ferido, então Deus desistiu de mim. Não, Deus não desistiu de você. A promessa de Deus ainda vale para a sua vida. A promessa que Deus fez lá atrás para você, ela é confirmada, ela é reafirmada também no deserto. Ou seja, na pior vida que você estiver vivendo, na pior dificuldade, no pior momento, Deus não esqueceu de você. Se você está vivendo o pior momento da sua vida, uma desonra na sua vida, Deus não esqueceu de você, e as promessas para a sua vida continuam. Essa é a resposta no deserto. Estão entendendo, irmãos? Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém. Versículo de número 19, segue comigo. E abriu-lhe Deus os olhos. Abriu Deus os olhos. E viu um poço de água. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Abriu os olhos, porque os olhos espirituais estavam fechados. Os olhos não conseguiam enxergar aquilo que Deus já havia posto. O poço já estava, e foi necessário que Deus abrisse os olhos de Agar, para que ela enxergasse o poço que estava perto dela. Porque a Bíblia está dizendo isso. Versículo 19, não estou forçando o texto. Está dizendo: abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. A Bíblia está dizendo o seguinte: que para que ela visse o poço que estava perto dela, Deus precisou abrir os olhos dela. Lembra do moço do profeta Eliseu? Ele só via os cavalos dos inimigos. Eliseu orou para que os olhos do seu moço abrissem. E ele disse: maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço. E de repente, quando ele abriu os olhos espirituais, ele viu uma multidão de cavaleiros e carroças de guerra. Então nós estamos entendendo uma coisa aqui muito importante. A provisão, ela está condicionada à visão. A provisão está condicionada à visão. Se você tem visão, você tem provisão. Se você crê, se você consegue enxergar além dos teus olhos, porque o que arrebenta a vida da gente são os nossos olhos humanos. A gente fala assim: Deus não vai fazer porque eu não estou vendo nada. Visão é a capacidade de ver além dos teus olhos humanos. A visão, ela está além dos olhos. O que você está vendo não determina nada. O que determina é a sua visão, a sua capacidade de ver além. Porque os olhos, eles destroem a fé. Porque no deserto você não vê nada. No deserto você só vê sequidão. Muitas vezes numa situação difícil você só vê dificuldade, falta de dinheiro, inimigos, adversidade. Você diz: como que Deus vai fazer alguma coisa se eu não consigo ver nada? As panelas estão vazias. Como é que eu consigo enxergar alguma coisa? Eu vou tentar um emprego, está tudo fechado as portas.
Todo mundo me abandonou, como é que eu consigo enxergar isso? Então a gente só sabe condicionar nossa fé através dos olhos. Eu não estou vendo. Irmãos, a visão ela é maior do que isso. É maior, é além. Então é a visão que determina a provisão. A capacidade de ver. E muitas vezes o poço está do nosso lado, mas a gente não consegue ver. Não consegue ver. O que Deus faz está condicionado àquilo que nós temos a capacidade de ver. Se você disser, Deus vai fazer, Ele vai fazer. Mas se você acreditar naquele que está dizendo assim, não vai fazer, Ele não faz. Vê, Ele vai fazer. Ele vai abrir a porta. Os meus olhos podem ver. Eu posso ver algo grande, eu posso ver algo grandioso, majestoso, pelos olhos da fé. Eu posso enxergar algo bom, famílias sendo restauradas, eu posso ver pelos olhos da fé. Isso é visão. Se você quiser ficar com seus olhos, você pode ficar à vontade. Mas onde tem visão, tem provisão. Tem provisão. Você enxerga, você fala, não, aqui ó. Eu achei que não tinha, mas está aqui ó. O poço está aqui ó. Eu achei que não tinha. Eu achei que ninguém mais ia me apoiar, mas está aqui. Irmãos, quando nós começamos a ter fé, a acreditar, os recursos vão aparecendo. Você fala assim, como que eu não pensei nisso, meu Deus? Olha só! E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Pela visão você tem provisão. Essa é a resposta de Deus no deserto para você. Versículo 19. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Foi, se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Irmãos, abre os olhos. Abre os olhos espirituais. Então a canção que diz assim, Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou. Porque o cara não sabe. O cara acha que ele tem que viver nas mãos do diabo, ele acha que ele tem que ser atormentado, ele tem que ser pisado. Então a oração é essa, Senhor, abre os meus olhos, porque eu preciso ver a realidade de quem eu sou, criado por ti, a tua semelhança. Aí quando a gente descobre que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos criados por Deus, nós somos filhos de Deus, você fala, opa, então eu posso ser feliz, então eu posso conquistar, eu posso vencer. Isso, você pode vencer. Abra os seus olhos. Olhe ao Senhor e fala, Senhor, abra os meus olhos, me faça ver o que eu não estou conseguindo ver. Eu já tive pessoas aqui na igreja que não estão mais aqui, falaram para mim, pastor, eu não consigo enxergar o que você enxerga. Eu estou indo embora da igreja que eu não consigo ver o que você está vendo. Eu falei, isso é um problema sério, né, irmão? A gente tem que ver, né? Pastor tem que ter visão longa. Tem coisa que Deus mostra para mim que não mostra para vocês. E por isso tem muita gente que fica incomodado. Ô pastor, como é que o senhor aguenta? Eu aguento porque eu tenho a visão. Eu aguento porque o Espírito Santo me confirma. Ah, mas você tem paciência? Lógico que tem paciência. Deus me mandou ter paciência. Ô pastor, como é que você consegue? A gente está falando aqui, o pessoal está achando que é brincadeira. Nós estamos pedindo ao Senhor 2 milhões. Tem muita gente que não está acreditando. Eu estou pedindo todo dia, irmãos. 2 milhões. Aí você tem um pessimista que... mas... Difícil para quem? Para mim, né? Para Deus não. Para mim é difícil, para você é difícil. 2 milhões. Para construir uma igreja. O que vocês acham? Vocês acham que Deus tem isso ou não? Será que Deus tem isso? Então alimenta essa visão aí, porque se você perder, se olhar para o cofre, olhar para o bolso, olhar para a circunstância, falar assim, é ruim, hein? É ruim. Temos que enxergar, porque a visão determina a provisão. Versículo de número 20 eu encerro com a última resposta de Deus no deserto. Versículo de número 20, olha que interessante. E era Deus com o moço, que cresceu, repita, cresceu. Repita de novo, cresceu. E habitou no deserto. E foi flecheiro. Foi flecheiro.
Interessantíssimo esse versículo, porque ele é bem revelador. Era Deus com o menino. Deus cuidou do menino. Cuidou do menino. Cresceu o menino, em todos os níveis, fisicamente como líder. E habitou no deserto. E foi flecheiro. Isso significa o quê? Que deserto também é lugar de crescimento. Deserto é lugar de crescimento. Essa é uma resposta de Deus para a gente no deserto. Deus pode fazer do deserto um lugar de crescimento. Então, situação difícil para qualquer pessoa é um lugar para você crescer. Só querer. Só querer. Toda adversidade, ela traz junto com ela a instrução. Toda briga que você tem, toda raiva que você passa, toda desilusão, toda traição que você passa, toda ofensa que você recebe, junto com isso, Deus manda junto uma instrução. Agora cabe a cada pessoa aprender com esse deserto. São as pancadas da vida, são as feridas que são dadas na gente, as pedradas, que fazem a gente ficar forte. A maioria das pessoas que nasceram e cresceram deitados numa rede e tomando suco de laranja, são pessoas que dificilmente têm poder para ajudar os outros. Eu não conheço ninguém que ajuda a outra pessoa a desenvolver um ser humano que viveu uma vida sem luta. Não conheço. Gente que ajuda. Quem não tem luta, não faz nada por ninguém. Agora quem luta, quem passa aperto, quem é ferido, quem é maltratado, quem é machucado pela vida, essas pessoas, quando elas entendem a instrução de Deus nisso, elas recebem poder para poder ajudar os outros. Pelo menos os maiores homens que eu já vi na minha vida foram homens e mulheres que passaram pela moeda da vida, que tem história para contar. Quem não tem história para contar, não consegue edificar ninguém. Então, quando vem a experiência contrária, a gente tem que baixar a Cristo e falar: Senhor, obrigado por isso, que o Senhor está me ensinando alguma coisa. Me ajuda aí, me dá a instrução, porque eu estou vivendo esse negócio não é à toa, não. A dor é um sinal de que algo está errado, né? A gente tem que pegar a dor, a dificuldade, um momento difícil, o deserto, e tirar lições para a nossa vida, para a gente crescer. Falar: puxa vida, né? Que coisa que eu aprendi com isso, que relação difícil me ensinou. É tão interessante, tem meninos logo na tenra idade, 17, 18 anos, logo começam a se desenvolver, eles têm experiências assim, adversas em relacionamentos. E aí sofrem muito, depois eles começam a crescer já com uma mentalidade diferente. Quando eles atingem 20, 22, 23 anos, eles já têm uma cabeça de homem e sabem fazer escolhas certas. Agora, esses camaradas que só crescem na vida boa, completa 20 anos, nunca deu duro, nunca fez nada, nunca lutou, nunca tomou uma pancada da vida, cai nesse mundão aí, ó, fica igual frango de granja. Tem um monte de frango de granja que chega no mundo, com a boca aberta, sem fazer nada. Aí vai lidar com mulher, fica assim, com a boca aberta. Como é que faz? Não sei. Casa fica igual uns panguá. Fica olhando para a casa da mulher assim. A mulher fica assim, não sabe nada. O cara não tem uma experiência de vida, o camarada não sabe o que é lutar, não sabe o que é ganhar dinheiro na luta. Eu temo pelos meninos nossos, eu temo. Essa geração nossa que eles não deixam eles trabalharem, eles só podem trabalhar depois dos 18 anos, eu temo por eles. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Com 12, 13 anos de idade eu já trabalhava sozinho, já estava com a mão na massa. Essa geração nossa aí não pode trabalhar, porque não pode, né? O Ministério do Trabalho proíbe, só trabalha depois dos 18 anos. Aí esses meninos caem aí no mercado de trabalho, aí toma cacetada na cabeça de patrão. Aí a nossa geração antiga já começou a treinar desde pequena, a tomar martelada no pé desde pequeno. O meu primeiro carro eu tinha com 17 anos de idade, eu comprei meu carro. Então as pessoas, o mundo mudou. E a igreja tenta fazer isso, trazer esse amadurecimento
A gente aprende com a instrução de Deus, ou a gente aprende aqui, ó, ou aprende com a vida, né? Amém? Respostas de Deus no deserto, que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, para que a gente possa crescer. Tudo bem? Então vamos orar por isso. Fica de pé. Primeira resposta de Deus: os recursos de Deus surgem quando esgotam-se os nossos. Segunda resposta de Deus: nós precisamos aprender a falar com Deus. Terceira resposta: as circunstâncias não invalidam a promessa de Deus para a nossa vida. Quarta resposta de Deus: a provisão está condicionada à visão. Quinta resposta de Deus: Deus pode transformar o deserto em lugar de crescimento. Amém. Que você possa crescer, que você possa ser melhor do que você foi até hoje, melhor para sua mulher, melhor para o seu marido, melhor para a sua igreja, melhor para a sua empresa, para os seus patrões. Você possa ser melhor. Você precisa melhorar. É isso que Deus quer de você. Vamos ouvir o que Deus quer ministrar no nosso coração através da adoração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E hoje é uma noite de crescimento. Você vai crescer um pouco mais hoje, na circunstância. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. Circunstâncias dizem. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Essa é a resposta de Deus no deserto. Não se esquece. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. Você pode adorar a Deus. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. É preciso ter fé. Ter fé para ver. Eu sei que existe um rio. Isso é visão. Que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Isso é visão. Eu sei que existe um rio. Existe um rio. Que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Aleluia. Pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei
que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Existe um rio, eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Aleluias. Aleluias. Jamais vai se esquecer da gente. Esse Deus é maravilhoso. É o Deus que socorre no deserto. É o Deus que caminha conosco